Estamos aqui em mais um podcast do Universo OAB. E agora tendo esse bate-papo gostoso com a doutora Roberta Azzoni, ela que é diretora da Escola de Prerrogativas da OAB São Paulo. Eu que já conheço o seu trabalho, doutora Roberta, gostaria muito de apresentá-la para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Diretora da Escola de Prerrogativas da OAB São Paulo. Como começou esse seu interesse, se concentrou esse seu interesse nessa matéria, nesse conceito específico da defesa de prerrogativas? Qual que é a sua história? Bom, Sara, é assim, quando eu sempre fui muito combativa, né, como advogada, e nesses últimos 3 anos, quando ingressei como conselheira, me convidaram para ser presidente de prerrogativas da OAB de Jundiaí. De início eu fiquei um pouco apreensiva, né, mas aceitei o desafio e fui me aprofundar na matéria. Porque eu acho que conhecimento é tudo, né? Então, quando a gente se aprofunda na matéria, a gente consegue dominá-la e consegue prestar um serviço mais efetivo. Então, foi dessa forma. Daí eu adentrei mais e fui me aprofundando cada vez mais. Durante a minha gestão, aconteceram várias coisas, né, à frente da comissão da ordem, né, da comissão de prerrogativas da OAB. Foram acontecendo várias coisas que me possibilitou me aprofundar ainda mais, né? Foi muito interessante a minha passagem por lá e isso me abriu portas, né, dentro da seccional e quando eu fui convidada também para ser diretora da Escola de Prerrogativas. Então daí já tinha know-how todo sobre a comissão, como funcionava, sobre o funcionamento da comissão, sobre o funcionamento das prerrogativas, como a gente deveria exercê-las. E começamos a ver que havia um déficit muito grande sobre esse conhecimento, né? As pessoas se preocupam muito com a ética, mas esquecem das nossas prerrogativas. E a gente entende que a ética e prerrogativas têm que andar sempre junto. Porque não basta o conhecimento dos nossos deveres, nós precisamos ter conhecimento dos nossos direitos para que a gente possa ter o exercício pleno da nossa profissão e elevar o nível da advocacia valorizando cada vez mais. Então, quando eu assumi essa posição, esse novo desafio, né, à frente da Escola de Prerrogativas, o nosso principal objetivo foi realmente levar o conhecimento das pessoas, o aprofundamento desse conhecimento à nossa classe, a advocacia. Né? Sem dúvida. As prerrogativas estão intrínsecas à atuação do profissional advogado, sem dúvida nenhuma, porque quando ele não tem conhecimento de todas as suas prerrogativas, ele não tem segurança sequer para atuar e o serviço, como disse, não é tão pleno como poderia ser. E é deste princípio que parte a nossa escola de prerrogativas. O que os nossos colegas, advogados e advogadas, vão poder encontrar na escola de prerrogativas? Perceba, nós temos 3 frentes que a gente sempre trabalha com ela de forma bastante aguerrida. Então, primeiro é devolver para a advocacia o respeito e a valorização que ela merece. Como? Por meio do conhecimento. Por meio do aprofundamento do conhecimento das nossas prerrogativas, nós mostramos para o advogado que ele tem uma OAB que prioriza a advocacia, que prioriza esse respeito, dando a ela a possibilidade de empoderamento, né, para que numa audiência, para que no eventual dentro do processo ou dentro de uma delegacia, de uma repartição pública, se violadas suas prerrogativas, os seus direitos venham a ser violados, porque isso interfere diretamente no direito dos nossos clientes. Então, com isso, a gente precisa ter um respaldo muito grande. Se a gente tiver o conhecimento, para que naquele momento nós passamos a exigir o respeito e a valorização, se não o tem, a gente tem o respaldo todo das comissões, das coordenadorias, dos conselhos, para que a gente possa ter aquele exercício defendido. Né? Então, a escola ela vem nessa frente, dar esse conhecimento para a advocacia de tudo que ela tem para exercer a sua profissão, dando ferramentas para que, em caso de violação,
tenha o respaldo da OAB, tá? Então, assim, como acessar as coordenadorias, como acessar as comissões, com quem que nós devemos falar, para quem que a gente precisa ligar, né? Quando a gente precisa de uma assistência dentro de um processo, essa assistência, como ela é feita, dá esse conhecimento para o advogado. Tem sabe? a questão prática também, né? Tem a o questão conhecimento prática. teórico, o Sim. conhecimento prático e como fazer para efetivar o cumprimento e a observância dessas prerrogativas. Exatamente. Tudo isso é trazido pela escola? Tudo isso é levado pela escola. Porque a gente vê esse déficit, a gente tinha essa falta. Como é que a gente faz? Né? Para quem que eu chamo? O que eu faço? Agora a gente padronizou isso para levar uma efetividade para a advocacia. Quando você precisa, você chama esse. Se não está dando conta aqui, chama esse. E aí a gente vai criando um sentimento de matilha, que eu falo. Né? Vai chamando todos os lobos, né? Para que a gente cresça a força e devolva-se o respeito ali que foi retirado naquele momento. Essa é uma frente. Aí a gente começou a trabalhar a frente nas universidades, porque a gente percebe que a tendência é diminuir as violações das nossas prerrogativas quando a gente dá conhecimento à base, porque é das faculdades de direito que vão os futuros promotores, juízes, advogados, delegados. Né? O futuro de todo o sistema judiciário vem da faculdade de Direito. Então, onde a gente precisa dar o conhecimento sobre as prerrogativas para que elas sejam respeitadas e não violadas? É na universidade. Então, a gente começou a dar palestra nas universidades, onde a gente se aprofunda ali nesse tema, dá esse início para eles, mesmo porque hoje é exigido no exame da ordem, né? Então, a gente conseguiu dar esse respaldo dentro das universidades. Somos super acolhidos. Os alunos, eles gostam muito de ouvir sobre o assunto, como tem que fazer, também a gente também já leva isso, como tem que fazer, quem aciona. E num terceiro plano, a gente começa a adentrar dentro do poder público. Porque daí a gente tem uma outra situação, né? A falta de conhecimento daqueles que exercem o poder e acabam violando as prerrogativas, às vezes justamente pela falta de conhecimento. Infelizmente, pela falta do conhecimento legal do assunto. Então, a gente leva de forma respeitosa, urbana, sempre prezando por esses preceitos, para que a gente consiga, obviamente, captar ainda mais esse público. Para mostrar que a advocacia não está ali para brigar com todo mundo. Não, a gente está ali para exigir o nosso respeito também de forma respeitosa. Né? E a gente tem conseguido, graças a Deus, também um acolhimento muito grande por parte do poder público. Doutora, a presidente Patrícia Vanzolini há pouco nos falava de tantas violações com as quais nós vimos nos deparando em relação às prerrogativas da mulher advogado, das violências em relação à advogada no exercício profissional, o que é muito preocupante. Nós que compomos a maior parte dos quadros da nossa OAB São Paulo, quer dizer, toda sorte de violência é preocupante, mas a gente vê assim um direcionamento cruel em relação às advogadas, inclusive em relação àquelas que estão no início de profissão. Como fazer esse enfrentamento? O que temos de novo, de possibilidades em relação a essa questão? Nós, da escola, nós temos um curso específico para lawfare de gênero, né? Que é realmente as violações de gênero, para que a gente possa também empoderar esse nicho da advocacia, que somos realmente mais de 52%. A gente precisa estar empoderada para exigir os nossos direitos, né, que a gente não seja tratada de uma maneira leviana, porque às vezes as pessoas acham, né, dentro do exercício, que podem ter certas intimidades, vamos colocar dessa maneira, né? Que são absurdas, né? Sim. A gente precisa se recompor e exigir a compostura também da autoridade. Então a gente empodera para isso, não só isso, né? Como dentro do ambiente de trabalho, como a advogada deve se portar para que as violações sejam menores, né? A gente percebe que no início teve uma certa resistência, porque
as pessoas não entendiam muito o que a gente iria ensinar. Quando passaram a entender sobre esses ensinamentos, a gente conseguiu ser mais profundo na nossa captação dos nossos alunos ali. Hoje, quando a gente faz um curso de prerrogativas na prática, por exemplo, onde a gente fala sobre essa questão... Casos práticos. Dos casos práticos de violação das prerrogativas da mulher advogada. E como se portar, o que fazer numa delegacia, numa audiência, tal. A gente dá ferramentas para a advogada e, né, para todos ali, a gente percebe que o público maior que vai nos nossos cursos são as mulheres advogadas, que buscam esse conhecimento mais profundo justamente para terem menores violações, né? O nosso interesse, por óbvio, é que no futuro próximo a gente diminua quase que a zero as violações, seja casos muito pontuais, né? Mas a gente só vai conseguir isso dando conhecimento a todos e empoderando a advocacia, né? Eu acho que isso é o principal. E me diga uma coisa, há por parte dessa escola algum tipo de diálogo com outras frentes, justamente nesse sentido pedagógico, com outras frentes, eu digo magistratura, procuradores, delegados, justamente buscando um trabalho pedagógico para diminuir esses aviltes e essas violações às prerrogativas? A escola também tem essa preocupação? Sim, nós temos cursos voltados para esses alunos, vamos colocar dessa forma, né? Para o poder público, de forma geral. Porque, perceba, a gente fala muito em magistratura, em promotor, tal. Servidores, no geral. Delegados, mas a gente também tem voltado para a municipalidade. Então, assim, a gente também tem muitas violações que ocorrem dentro das prefeituras, né? Então, assim, dentro dos poderes públicos em si, fora também do judiciário, que dentro de cartório, né? Então, que a gente precisa ter todos unidos no mesmo objetivo. Recentemente, a gente percebe como é importante esse nosso trabalho junto ao poder público e junto a nossa aproximação, por exemplo, de juízes e promotores, tal, com essa ênfase mesmo, ênfase de ajudar, ênfase de dar o conhecimento. Recentemente teve um caso no interior aqui em Itatiba, onde nós, como escola, fomos lá conversar, tal, e tanto o juiz quanto o presidente da Câmara, porque a violação veio do presidente da Câmara, nós fomos, antes que começasse a sessão lá, junto com a coordenadoria, junto com a comissão local e com o presidente local, a gente foi lá conversar com o presidente, que foi realmente por uma total falta de conhecimento, que foi caçada a palavra do advogado. Quando a gente deu o conhecimento a ele, quando mostramos como é que funcionava, demos uma aula ali para ele naquele momento, aquilo cessou. Estancou. A sessão parlamentar transcorreu sem nenhuma violação. E isso também foi possível porque o advogado sabia também como lidar com as suas prerrogativas, acionou todos nós e acionou também o Poder Judiciário. E o juiz estava preparado também para aquela situação, para a valorização da advocacia, e deu uma decisão que foi linda, até inclusive no livro que vai ser lançado agora, de dia 29, Honorários e Prerrogativas, a gente fala sobre essa decisão, que ele cita que o advogado ele tem o direito de exercer a palavra em qualquer local. E que ele estava dando aquela segurança, né, o habeas corpus preventivo, para qualquer advogado que estivesse na sessão, porque o advogado tem direito à fala, independente de quem fosse a autoridade. Sim. Então a gente percebe que quando o judiciário ele está unido em todos os seus entes, né, e considerando a advocacia realmente um pilar do sistema judiciário, a gente tem garantido as nossas prerrogativas, a gente tem garantido que os aviltes não ocorrerão. Então foi uma experiência muito favorável que a escola foi levada justamente para dar esse conhecimento para o parlamentar e a gente teve essa decisão maravilhosa. Interessante. Mas, como você disse, o pressuposto básico para salvaguardar as nossas prerrogativas é justamente o conhecimento por parte da própria advocacia dessas prerrogativas, né? E a escola
realmente é uma entidade, um instituto que valoriza muito essa questão. Me fala um pouco sobre os cursos que nós temos, como chegar a esses cursos. Esses cursos são presenciais, são telepresenciais, são de curta duração, média duração, são certificados, evidentemente, pela nossa ESA, né, pela nossa escola. Fala um pouquinho desses cursos e também do corpo docente, né, de quem ministra aí esses cursos e essas aulas. Nós temos cursos já gravados, tá? Então, de forma online, mas há subseções, as universidades, os poderes públicos podem solicitar para a escola que nós vamos presencialmente, fazemos um workshop ali, geralmente a gente ajusta para o público, né? E aí vai de acordo com o tempo que nos destinam, né? Geralmente nas universidades eles nos destinam 2 horas para as aulas, e que às vezes até ultrapassa um pouco, porque os alunos começam a perguntar, é muito legal. Mas geralmente é isso, tem o curso presencial e tem também os cursos online. Dentro dos cursos online nós temos prerrogativas públicas, né, da advocacia pública, prerrogativas previdenciárias, o qual nós lançamos também um e-book coordenado pelo nosso querido Gustavo Paviotti. O Rodrigo Tamacia também é um dos nossos professores, que eles dá o workshop junto comigo, junto com o Gustavo. Nós temos também vários professores bastante renomados da ESA, né, que estão lá nos auxiliando. A doutora Patrícia Vanzolini, o doutor Leonardo Sica também está marcado para gravar, também prerrogativas nos tribunais, que a gente vai fazer uma série especial de como a gente se portar durante uma sustentação oral, durante, né, uma sustentação no STF, como fazer, como se portar quando violado, como nós tivemos uma violação, por exemplo, com o nosso querido Pacheco, né, há muito tempo atrás, e que nós tivemos aí o retorno, aí um desagravo concedido a ele posteriormente, que foi justamente no STF que aconteceu. Nada aconteceria se ele não soubesse, naquele momento, defender as suas prerrogativas e, posteriormente, fazer todo o procedimento para que garantisse a toda a advocacia um respaldo, né, e uma devolutiva sobre o que aconteceu. E foi devolvido a ele, obviamente, diante de um desagravo, né, todo o respeito e a valorização que ele merecia, que ele merece, né? Então a gente percebe que todo o universo OAB, ele está realmente preocupado em dar à advocacia todo esse respaldo. Hoje a gente tem, então, cursos online, a gente tem as palestras presenciais, a gente tem cursos presenciais. É só buscar na nossa escola que a gente está favorável aí encontros de toda a advocacia. Sem dúvida. Porque esse é um trabalho coletivo, né, doutora? Sim. Quer dizer, quando cada um de nós se insurge em relação a alguma violência, alguma transposição das nossas prerrogativas, nós solidificamos juntos, não é? E essas prerrogativas, esses direitos que nos permitem advogar. E para todos é importante a gente registrar que a nossa escola de prerrogativas, ela se localiza juntamente com a nossa ESA, que está agora na rua Cincinato Braga, 37, 13º e 14º andares. E lá também os nossos colegas podem ser atendidos, não é, doutor? Sim, sim. Toda a equipe da ESA está preparada para atendê-los na busca, obviamente, pelos nossos cursos, né? E direcionar também, quando houver alguma dúvida, o que precisa fazer, eles estão todos preparados para direcionar também toda a advocacia. E qual a sua maior preocupação hoje em relação a esse tema, doutora Roberta? O que chama mais atenção? O que clama mais por uma atuação da nossa escola, da nossa OAB? Quais são os pontos nevrálgicos desse tema atualmente? Veja, eu percebo que nós temos um longo caminho a trilhar, né, dentro, principalmente das delegacias, dos CDPs, né, presídios, que é onde a advocacia mais sofre, né? A gente entende toda a necessidade de segurança, a gente entende
toda a necessidade que se tem de se impor algumas barreiras, mas não a advocacia. Né? A gente precisa prezar por sempre nosso sigilo. A gente tem uma demanda também junto às audiências virtuais, né? Exatamente. Que infelizmente a gente ainda tem muita violação acontecendo. A gente precisa ter realmente um ajuste disso, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Mas é o que eu sempre falo, são pontos que a gente precisa trabalhar, né, bastante. Outro ponto que a gente precisa trabalhar também é na questão, mais ainda na questão de gênero, né, no tópico LGBTQIA+, prerrogativas do público LGBTQIA+. Questões raciais também. Sim, questões, né? Imprescindível, questões raciais, né? Que as questões raciais nós já estamos trabalhando ali dentro do nosso sistema da escola, né? E estamos incluindo cada vez mais temas. A gente aprende a cada um pouquinho mais a necessidade da advocacia em cada palestra que a gente ministra, em cada workshop que a gente faz, porque dentro do workshop a gente vai trocando, né, informações. Claro. E com isso a gente vai agregando as necessidades de cada local. O interior tem algumas necessidades que às vezes a capital não tem, mas que a gente precisa trazer e trocar essas informações para que a gente possa crescer, obviamente, e também sanar esses problemas. Então, a gente tem conseguido cada vez mais ajustar esses temas, mas a gente precisa ter um longo caminho aí para trilhar e ajustar cada vez mais. Muito obrigada, doutora, pelo trabalho desenvolvido. Parabéns à escola. E fica aqui o convite para que todos se valham, conheçam a nossa Escola de Prerrogativas da OAB São Paulo, que está fazendo história.